Olá, boa noite a todos, tudo bem? Sou Leonardo Beraldin, sou estrategista aqui da Assessoria XP. Esse é o primeiro webinar aí de uma série de 4 aulas que a gente vai dar sobre como iniciar, né, a sua carteira de investimentos. Como iniciar, então, no mundo dos investimentos, de modo que você tenha uma carteira vencedora, uma estratégia vencedora no longo prazo, e isso traga benefícios positivos para a sua vida, para a gestão do seu patrimônio, né? Então, poxa, antes de iniciar aqui a aula, eu queria me apresentar brevemente, falar um pouco sobre a minha experiência no mercado financeiro, acho que interessa a todo mundo, até para poder decidir, né, se vale a pena continuar aí nessa live e ouvir esses conselhos e ver, então, né, poxa, da onde exatamente que a gente está se baseando, né, nessas dicas aí que a gente vem dar a vocês. Então, como eu mencionei, eu sou estrategista da Assessoria XP, que nada mais é do que a assessoria que a gente presta diretamente aos clientes da companhia. Então, quem é assessorado diretamente pela matriz está dentro dessa estrutura da qual eu faço parte, principalmente o meu trabalho focado na parte de estratégia de investimentos, né, e gestão das carteiras. Bom, eu sou formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Também sou professor do MBA de Private Banking do Infomoney, né, em conjunto com o IBMEC. Já trabalhei, comecei minha carreira no mercado financeiro trabalhando com a estruturação de grandes projetos de infraestrutura, então rodovias, portos, aeroportos, num grande banco internacional. E no segundo momento da minha carreira, trabalhei também com a gestão de fundos exclusivos. Então, tinha ali, 10 clientes de patrimônio bastante elevado, totalizando 1,5 bilhão de recursos que ficavam ali sob os cuidados da minha equipe, né, a qual fazia parte também daquela gestão. E, por fim, me juntei à XP, onde eu já fui assessor de investimentos, e cheguei ao posto agora de estrategista, fazendo esse trabalho, um pouco mais completa aí para o núcleo todo, tá? Mesmo se você for mais experiente, né, eu sei que essa live ela tem um tema um pouco mais introdutório, mais inicial, mas mesmo se você já for mais experiente nos investimentos, investe faz tempo e já conhece esses conceitos, eu acho que vale a pena você ficar conosco por essa 1 hora aproximadamente. Eu vou tentar reservar um período final aqui para algumas dúvidas. O objetivo dessa live não é necessariamente tirar dúvida, então é importante explicar para o pessoal que acessa normalmente o ambiente da assessoria live, para mandar as dúvidas. Nessa próxima hora a gente não vai focar nisso, mas eu vou ver as perguntas pertinentes aqui do tema que a gente estiver tratando no final, para poder, enfim, né, tirar e resolver essas questões, perfeito? Então, poxa, fica conosco, porque mesmo se você já é mais experiente, a gente vai tratar de temas aqui com uma abordagem que talvez você nunca tenha visto e vale a pena revisitar, né? Nesse momento de crise, teve muita gente que acabou se frustrando um pouco com os investimentos, teve uma experiência que não era aquela que estava esperando, e vale a pena a gente revisitar alguns conceitos e ver se não tem algo que a gente está fazendo de errado, né? Eventualmente é por isso que a gente teve alguma surpresa negativa, né? E outro ponto que eu queria trazer é que hoje nós atualizamos também toda a nossa plataforma de conteúdos, né? Então, para quem entra lá no site da XP, xpi.com.br, e acessa o menu conteúdos, vai encontrar uma página toda reformulada com trilhas de conhecimento, que também tem conteúdos com o mesmo objetivo, de te ensinar, então, a montar uma carteira de investimentos, a iniciar aqui, no mercado financeiro, tá? Para cuidar do seu patrimônio. Algumas coisas que eu vou falar aqui, naturalmente eu não vou poder entrar tanto no detalhe, eu só tenho 1 hora, mas quem quiser entender um pouco mais desse processo, lá nessa área está repleta de conteúdos, tá? Eu acho que esse vídeo é muito legal para ser uma introdução, para a gente se entender um pouco, né, da importância de todos esses temas. Então a gente pode se aprofundar um pouco mais dentro de cada um deles. Como eu falei, vai ser um curso aí com 4 sessões, beleza? Então, espero vê-los também nas próximas semanas. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa falar aqui, né, é interessante falar, então, poxa, por que eu vou investir o meu dinheiro, né? Qual que é o objetivo de eu ter uma alocação no mercado financeiro? E, assim, por que eu tenho que correr esse risco, né? Muita gente pensa no investimento como um risco, talvez uma tentativa de uma tacada de sorte, né? Deixa eu mudar minha condição financeira, alguma coisa
talvez um viés aí que a gente olhe para a Mega Sena, por exemplo, né, para alguma loteria. Na verdade, não é bem isso. Fazer um investimento, né, na verdade, ele é muito importante para todo mundo. E por que ele é importante? Porque o investimento, ele é uma parte da economia, né? O mercado financeiro é um dos mercados da economia, a gente costuma separar no mercado real, né, que são as empresas de fato, e o mercado financeiro, que são os investimentos, né, mais líquidos ali, que a gente consegue negociar no mercado, né? E a economia nada mais é do que uma atividade ali de alocar recursos escassos. E o dinheiro, a moeda, né, ela é um recurso escasso. Né? Poxa, tenho certeza que se perguntar para qualquer um se está com dinheiro sobrando, é muito difícil a pessoa falar que está sobrando. Né? Normalmente a gente sempre quer mais, a gente quer melhorar ali o nosso padrão de vida. Então, poxa, diante disso, né, a gente pode identificar ali duas figuras, né, que participam do mercado financeiro: o poupador e o tomador. O tomador é aquela pessoa que precisa ter recursos no momento, né, presente, no momento atual, mas ele ainda não tem. Então ele recorre a um empréstimo. E de quem que ele vai emprestar? Ele tem que emprestar de alguém que tem algum recurso sobrando, que está guardando aquele recurso. Então, em vez da gente guardar o nosso recurso no colchão, a gente tem a possibilidade de deixar esse recurso na economia, tá? Atuando por nós e trabalhando por nós. Então, ele vai gerar um retorno. Perfeito? Então, esse é o objetivo do mercado financeiro. Não é necessariamente especular, né? Muitas pessoas acham que quem está envolvido no mercado financeiro está querendo tirar dinheiro dos outros. Isso não é necessariamente verdade. Tá? Claro que podem ter pessoas mal intencionadas no mercado, mas é importante sempre lembrar que essa é uma atividade muito nobre, né? Porque ela permite com que os projetos saiam do papel. Eu mencionei aqui, no início da minha carreira, foi grandes projetos de infraestrutura. Então, uma estrada que a gente anda, uma ponte, um aeroporto, né, trens, né, que trazem ali, poxa, recursos, alimentação, tudo isso só é possível de ser feito, né? Imagina um projeto gigantesco desse, um recurso muito, muito elevado. Quando que uma pessoa física teria capacidade, uma pessoa acumula tanto dinheiro a ponto dela fazer tantos projetos assim? Pode até ser que tenha uma ou outra, mas não seria o suficiente para fazer com que o mundo se desenvolvesse do jeito que ele se desenvolveu, né? Tecnologia, infraestrutura, enfim, todas as saúde, né? Todas as frentes aí que a gente pode imaginar. O mercado ele é muito importante para que quem tem um recurso, uma poupança, né? Um recurso que está sendo salvo ali, ele possa ter um bom uso, né? Para que ele não fique parado ali, né? Fique enterrado sem dar frutos, perfeito? Bom, então, dentro de todo esse processo, né, eu preciso identificar quem sou eu nessa história toda, né? Eu sou um poupador ou eu sou um tomador? Então, como é que está a minha situação financeira atual hoje? Isso é um primeiro ponto que eu queria estabelecer. E como é que eu vou descobrir isso? O primeiro ponto é que eu começo com um orçamento, né, um orçamento básico, uma questão de organização das contas pessoais, de finanças pessoais, e nesse tema eu não quero me aprofundar tanto, justamente porque a gente já tem um belo material lá na nossa página de conteúdos que eu mencionei agora, vocês podem acessar lá, enfim, anotem aí para ver depois. Vocês podem acessar esse conteúdo e organizar as finanças de vocês. Então, poxa, quanto eu ganho, né? Quais são as minhas fontes de receita? Quanto eu estou conseguindo poupar? Será que eu estou fazendo o melhor uso da minha receita recorrente mensal? Né? Será que eu não tenho gastos demais? Será que eu não estou, enfim, né, desperdiçando alguma coisa? Tem alguma coisa que eu consigo controlar melhor? Façam-se essas perguntas, né, e montem esse orçamento que vai ajudá-los aí a determinar qual é, né, a capacidade de vocês pouparem esse dinheiro. Eu tenho certeza que simplesmente por colocar no papel, anotar e fazer aquela continha simples que muitas vezes a gente tem na cabeça, vocês vão identificar que tem algumas coisas ali, muito provavelmente, que estão impedindo vocês de pouparem o dinheiro suficiente, tá? E por que eu quero poupar dinheiro, né? Por que eu quero fazer esses investimentos aí? Então, já mencionei o papel do mercado financeiro como um todo.
Eu queria mencionar uma outra análise aqui, né, que a gente pode fazer, né, o que é a qualidade de vida. Muitas vezes a gente quer ter um salário melhor, a gente quer ter uma outra receita, ou até quer ganhar na Mega Sena, porque a gente quer ter uma qualidade de vida melhor, tá? Mas, infelizmente, às vezes a gente acaba confundindo isso com um padrão de vida melhor. Só que padrão de vida e qualidade de vida são coisas diferentes, tá? E eu gostaria de explicar para vocês isso aqui um pouco. Eu vou até tirar um pouco o slide da tela, para a gente não se distrair. Mas a questão é o seguinte: o que é o padrão de vida, né? O padrão de vida é, poxa, o carro que eu uso é um carro do ano, né? Ou, melhor dizendo, até, eu tenho um carro, né? Eu tenho um carro importado, né? Um carro aí, poxa, super veloz, bonito, que quando eu chego nos lugares as pessoas vão admirar aquele carro, ou eu tenho um carro para simplesmente me locomover, né? Eventualmente, vou dar um exemplo aqui para vocês, mas uma pessoa, uma família que tem muitos filhos, né, muitos membros, é importante para eles que eles tenham um carro que caiba bastante gente. Eventualmente, esse carro ele pode custar mais caro, né? Ou eu quero, por exemplo, um carro que tenha uma segurança melhor. Eu vou bastante para a praia, então estou sempre na estrada. Então, poxa, para minha qualidade de vida eu fico mais tranquilo se for um veículo que tenha mais segurança, que tenha airbags, etc. Isso é para minha qualidade de vida. Agora, o meu padrão de vida é aquela questão que talvez não seja necessária. E quando às vezes eu quero colocar um padrão de vida superior, reparem aqui que eu não quero fazer nenhum juízo de valor, então isso é muito pessoal de cada um decidir aonde investir o seu dinheiro, tá? Mas eu só quero trazer para vocês a ideia, esse pensamento, de que eventualmente eu posso tentar colocar um padrão de vida superior, e isso vai acabar afetando a minha qualidade de vida, porque eu posso começar a me envolver em dívidas, eu posso não fazer uma poupança adequada para ter uma segurança para o meu futuro. Daqui a pouco a gente já vai falar disso com mais detalhes. E isso começa a afetar também fatores psicológicos. Então, você tentar impor um padrão de vida superior, ele pode afetar, né? Isso pode dar um efeito rebote e voltar nessa qualidade de vida. Então, por que é importante isso tudo que eu estou falando, né? Poxa, se é uma live sobre investimentos, agora a gente está falando sobre o carro que eu vou comprar, porque esse planejamento e essa tomada de decisão racional, ela vai ajudar a gente a separar o recurso que eu tenho já algum objetivo que às vezes eu simplesmente esqueci, né? Por exemplo, eu sei que o meu carro no ano que vem ele já vai ficar no modelo mais velho, e talvez eu queira comprar um novo, né? Poxa, talvez eu queira fazer uma viagem assim que acabar essa história do coronavírus, enfim, né? Fiquei muito em casa, agora eu quero viajar, e eu tenho uma quantia de recurso, eu tenho dinheiro para isso, mas eu ainda não fui lá e carimbei aquele recurso para o meu futuro, para quando eu chegar na terceira idade eu não puder mais trabalhar, ou talvez para quando, Deus me livre, mas se eu ficar doente, eu precisar fazer frente, né, a custos um pouco atípicos, que eu tenha aquele recurso. Então, toda a carteira de investimento, né, ela precisa estar baseada num bom planejamento financeiro, né? Não adianta eu caprichar na minha casa, fazer uma casa lá com os melhores materiais, pegar, enfim, as melhores ações do mercado, acertar, né? Poxa, tudo que eu posso fazer na minha carteira de investimentos, eu pego essa casa e eu construo ela sobre a areia, né? Essa casa sobre a areia, ela vai desmontar. Mesma coisa, uma belíssima carteira de investimentos, infelizmente eu já vi isso acontecer várias vezes, excelentes ativos, mas aí acontece alguma coisa na vida pessoal que faz com que a pessoa precise resgatar os recursos, né? Ou ela começa a chegar já na idade de se aposentar, mudanças no cenário acabam trazendo novidades negativas para ela. Então, por exemplo, a gente teve a reforma da Previdência, que para o país, em termos fiscais, foi positiva, mas para algumas pessoas isso representou um grande revés no seu planejamento financeiro. Então, aqueles recursos, né, que elas contavam, pessoas que estavam há 1, 2 anos, né, para entrar numa determinada regra ali de aposentadoria, às vezes foram surpreendidas. Então, todas essas questões, né, a gente tem que ter um cuidado com isso, para que a nossa carteira possa render, né, para que ela possa render de maneira bem interessante.
Nas próximas aulas, eu vou abordar um pouco melhor esses investimentos que têm um pouco mais de risco, eles têm um pouco mais de volatilidade, mas eu já queria adiantar para vocês que para que essa estratégia seja vencedora, de alocar nesses investimentos, é importantíssimo, né? É essencial que a gente deixe essas outras questões já resolvidas e bem redondinhas, tá? Então, eu mencionei aqui questões pelas quais eu posso querer fazer um investimento, tá? E ela pode ser simplesmente uma questão de reserva de emergência. Então, eu estou poupando aqui simplesmente porque pode me acontecer alguma coisa que eu não estou prevendo, né? Então, até, me valendo aqui de uma parábola, né? Tem aquela questão da cigarra e da formiga, né? A formiga, ela trabalha e guarda, né? Tudo que ela vai trabalhando, que ela vai criando, ela deixa um pouco guardado para o inverno, enquanto a cigarra, ela só queria saber de cantar. Então a gente tem que ser aqui um pouco como uma formiga, porque às vezes acontece alguma coisa, às vezes chega o inverno, né, eu perco o emprego e é justamente no momento do coronavírus e de fato, né, às vezes a gente não esperava, mas é justamente por não esperar que a gente tem que se precaver. Né? Então é o conceito da reserva de emergência, que daqui a pouco eu já vou entrar em mais detalhes, mas ela é para emergências, né? Muitas vezes, quantas vezes eu já não conversei com clientes e perguntava assim, poxa, mais ou menos quanto você considera importante deixar aí para uma emergência? Aí a pessoa me respondia assim, olha, Leonardo, na verdade, eu não estou me planejando para comprar nada, isso aí pode ficar tudo para o longo prazo. E às vezes não tinha nenhum outro recurso para recorrer. Né? Então, isso é super importante, que a gente tenha consciência dessa importância do valor de ter esse recurso guardado. Então, imprevistos podem acontecer, né? E aqui até é importante mencionar, além dos recursos, né, em si, pode ser também uma alternativa em alguns casos, como um belo aliado, o seguro, né? Então, tem pessoas aí, pensando na eventualidade de um acidente, né, ou do diagnóstico de uma doença grave, o seguro ele pode ser importante para ajudar a passar por esse momento sem comprometer né, a sua situação financeira, tá certo? Então pode ajudar bastante nesse período, e principalmente para quem é autônomo, tá? Para quem não tem, uma estabilidade ali de recursos, vai depender mesmo do seu próprio trabalho, existem algumas modalidades até de assistência hospitalar, né, que você recebe, então tem algumas opções, vai muito do caso a caso, mas eu queria mencionar isso só rapidamente. O segundo ponto que eu mencionei é a aposentadoria, né? Então, todos nós planejamos, pelo menos, nos aposentar. Infelizmente, às vezes acaba não acontecendo, ou às vezes a gente trabalha até o final da vida, né? Isso acontece com diversas pessoas, ou a gente quer deixar uma herança também, né, para os filhos, quer dar um conforto um pouco maior para concluírem, né, a fase da educação, pelo menos, ou até uma certa idade. Então é importante também a gente se precaver para o futuro. Hoje em dia, cada vez mais a medicina está avançando, né, a tecnologia está avançando, e o impacto disso é que a gente vive mais, né? Então, a gente vive mais e também pelo fato da economia estar mudando muito rápido, né, os novos postos de trabalho, eles vão mudando de característica muito rapidamente. Então, são algumas profissões que a gente pode contar que vai trabalhar até o final da vida, mas algumas outras, talvez a gente fique defasado, né? Então, talvez a gente não consiga ir tão longe trabalhando, até por questões de saúde, né, esteja bem cansado, né, fatigado, então, tem o direito de descansar ali, aproveitar essa fase da vida com mais conforto. E vamos lá, nesse caso, né, na questão da aposentadoria, é muito importante que a gente reflita, né, quem sou eu no mercado de trabalho? Então, será que eu sou um trabalhador autônomo, né? Então, eu só trabalho, eu só recebo, né, no dia que eu trabalho. Então, a gente tem ouvido falar muito nesses últimos dias do coronavírus, sobre a característica da economia brasileira de ter uma alta informalidade. Então, tem muitos autônomos, né? Muitas pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um advogado, um médico, né, que tem a sua própria clínica. Se essa pessoa ela não comparecer, né, ao trabalho um dia, se ela não conseguir um processo para tocar, no caso de um advogado, se o médico não tiver consulta para dar, ele não vai receber recursos, né? Então, é uma coisa muito volátil. Tem momentos de mercado,
né? Vamos supor aqui alguém que faça projetos de design, por exemplo. Tem épocas em que pode ter uma alta demanda, outras épocas não tanto. Então, essa questão da previsão, às vezes é até para suavizar o fluxo de caixa da pessoa, né? Um consultor, quando ele faz um grande projeto, ele recebe um recurso, poxa, bem elevado, né? Mas ele não fica recebendo projetos com a mesma frequência, então às vezes ele recebe muita coisa, né? E ele tem que utilizar aquele recurso para se planejar pelos próximos anos. Um agricultor tem a questão das safras, essa safra foi boa, ano que vem às vezes pode não chover tanto, pode fazer muito sol, tem o dólar, né, ele vai vender commodity, então ele precisa tentar suavizar o fluxo de recebimentos dele, se planejar. E também tem outros objetivos, né, de médio prazo. Então, poxa, naquela pegada ainda da minha qualidade de vida versus o meu padrão de vida. Então, eu quero comprar ou trocar de imóvel, tenho que analisar sempre nessa perspectiva. Comprar ou trocar de veículo, investir em educação, na minha própria, ou na dos meus filhos, ou de algum ente querido, né, algum familiar. Eu quero abrir o meu próprio negócio, né? Vamos supor que eu trabalhe numa empresa e queira, poxa, fazer a minha empresa própria, né? Abrir o meu comércio, né? Para ganhar mais independência, pode ser. Ou eu quero fazer viagens também, né? Essas viagens, elas podem ser eventualmente mais para lazer, ou elas podem ser até para trabalho. Então, qualquer coisa que eu tenha um custo um pouco maior, que não está no meu dia a dia, todo mês lá caem as minhas contas, cai meu aluguel, cai a luz, a água, PTU, condomínio. Então, essas coisas todo mês eu conto com elas e todo mês, eventualmente, eu tenho algum orçamento para fazer um jantar fora, alguma coisa assim, né? Vou no cinema, quero comprar alguma coisa, um livro e tal. Então, isso são contas do dia a dia, mas às vezes eu tenho um objetivo um pouco maior, que vai exigir que eu despenda um capital um pouco maior. E esse tipo de objetivo também tem que estar planejado nos meus investimentos, né? O ideal seja que a gente faça, né, esse planejamento para quando chegar naquela data e eu quiser fazer aquela viagem, por exemplo, isso não represente uma defasagem, né, nos meus recursos. Então, aquela questão de, poxa, não sei o que aconteceu, eu acabei me enrolando com as contas, o meu cartão de crédito está estourando, né? Isso é muito comum. No Brasil, a gente sempre retoma esse tema da educação financeira, justamente porque a gente não faz isso. E esse é um dos principais motivos que eu quis escolher que o tema dessa aula fosse justamente esses conceitos iniciais, porque esse é o começo de tudo. Muitas vezes, a maior falha nos investimentos das pessoas é justamente não entender onde o investimento se encaixa na vida financeira dela, né? E por isso esse tema, enfim, ele é tão importante. E, bom, outros sonhos, né, vocês podem escolher aí o que vocês quiserem, talvez eu não tenha mencionado, mas acho que essa é a parte mais legal dos investimentos, a gente pensar no futuro aí, as coisas que a gente pode atingir com a nossa organização e com o nosso trabalho. Bom, aqui eu até preparei um slide aqui, é mais para uma brincadeira, mas eu acho legal comentar com vocês. Deixa eu compartilhar ele aqui na tela. Que é o seguinte, né? Aqui eu tenho dois carrinhos de compra, né? Então, do lado esquerdo eu tenho um carrinho cheio e do lado direito um carrinho vazio, né? E esse carrinho de compras, ele é sempre utilizado, né, como referência para a gente falar de inflação. Então, esse é um tema importante que eu queria trazer para a gente falar, que é o que é inflação, né? Muita gente se pergunta o que isso quer dizer, está começando nos investimentos. Então, inflação nada mais é do que o fenômeno da alta dos preços. Então, poxa, hoje eu fui no mercado e comprei uma latinha de refrigerante por R$2. Daqui alguns anos, essa latinha vai estar 3, depois 4, 5. Então, com o dinheiro que eu tenho hoje, vamos supor que eu pegue R$500, vá até o mercado, eu vou lotar o meu carrinho de compras, né? Dependendo do que eu for comprar, é claro, mas se eu tiver ali mais ou menos um padrão, uma organização da minha lista, eu vou gastar mais ou menos isso. Só que
se daqui 10, 20, 30 anos, vamos supor que no momento da minha aposentadoria, eu vá no mesmo mercado com os mesmos R$ 500, muito provavelmente eu vou sair com o carrinho quase vazio, né? Exagerei aqui, mas vai ficar quase vazio o carrinho, porque R$ 500 não vai valer quase nada, né? Quem viveu a década de 90 vai lembrar que muitas vezes as pessoas recebiam o salário na parte da manhã e corriam para o mercado com medo de que de tarde o preço já estivesse maior, né? Então, naquela época, foi super exagerada, né, a inflação que a gente teve no país. Isso também entra na nossa história, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas representa bem a realidade do dinheiro perder valor. Então, não adianta só eu guardar o dinheiro, não adianta eu colocar ele no meu colchão só, eu preciso que ele esteja funcionando. Então, não só para que a economia funcione, então eu não estou investindo o meu dinheiro por um favor para os outros, né, que querem construir essas estradas ou que querem abrir essas empresas aí que eu estava mencionando, mas também porque o meu dinheiro ele vai perder valor ao longo do tempo, tá? E eu preciso repor isso. Normalmente, a gente mede a inflação aqui no Brasil pelo IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, né? Esse índice ele é medido pelo IBGE e é o índice oficial de inflação aqui no Brasil. Só que cada um tem a sua própria inflação. Então, também ele é só um indicador, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Lembra que eu mencionei que se eu tiver uma lista bem organizada, eu encho o carrinho, agora eu posso ir no mercado e se eu sou uma pessoa afeita, né, a muitos bens de luxo, né, tomo champanhe, caviar, eu vou pegar meus R$ 500 e vou voltar com uma garrafa de champanhe numa mão e uma latinha de caviar na outra, né, se o meu padrão de vida é muito elevado. Então, isso para essa pessoa que tem, enfim, compra aí muitos bens de luxo, né, compra coisas caras, o preço dessas coisas pode aumentar, dependendo do momento, né, da economia, né, vamos supor que fica muito raro, né, poxa, encontrar o caviar, ou que os impostos, né, sobre importação de champanhes franceses subam muito, então a inflação para mim vai ser muito mais alta. Claro que também eu estou dando esse exemplo aqui para ser anedótico, mas para todos nós tem uma inflação que a gente precisa também notar. Só que no meio dos investimentos a gente não pode considerar essa inflação, porque não existe um padrão, cada um é cada um, e como é que eu vou ter, por exemplo, um investimento que está indexado à inflação, né, se eu não sei qual que é a inflação de cada um? Então eu utilizo um padrão, que é medido pelo IBGE. Como é que isso é feito? Uma pesquisa que o IBGE vai na casa das pessoas, quando elas vão no mercado, ver o que elas estão comprando, existe uma cesta, né, ou seja, já existe uma divisão teórica, né, desses preços, e ele vai lá e vai calculando, né? Então, poxa, muita gente até questiona, né, se essa inflação faz sentido ser utilizada, mas ele é um índice que ele vem sendo atualizado bastante. Para dar um exemplo para vocês, o próprio Netflix, né, sistema de streaming, ele já entrou também na cesta do IPCA, ou até mesmo o Uber, né, que é um meio de transporte aí que muita gente tem utilizado, tá? Bom, o IPCA é basicamente, então, um índice que a gente vai utilizar para saber quanto que o nosso dinheiro está se desvalorizando. E eu quero, né, na maioria das vezes, eu quero ganhar do IPCA. Eu quero ter um retorno acima dele, para eu ganhar alguma coisa de fato, né? Então, o juro que ignora o IPCA, né, que é aquele juro que a gente chama de nominal, ele é uma referência, mas sempre que a gente puder medir no juro real, e o que é o juro real? O juro real é aquele que está acima da inflação, né, aquele que não está correndo esse risco da inflação. Eu vou ter uma outra referência, uma referência melhor aí com relação aos meus investimentos, tá? Bom, eu acabei interrompendo aqui o compartilhamento sem querer. Deixa eu mostrar para vocês esse próximo slide, que ele mostra aqui para gente. Pronto. Ele mostra aqui para gente qual que é a evolução do juro real aqui no Brasil, né? Então, existe uma coisa chamada de Selic, né, que é uma taxa básica de juros, e
basicamente, nesse primeiro momento, vamos simplificar, ele é praticamente igual ao CDI, que é uma outra taxa, né? Selic, na verdade, é um sistema especial de liquidação e custódia, também não precisa se importar com essa sigla, e o CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Também não precisa se preocupar. O importante é que essa é a chamada taxa básica de juros da economia. E por que é a taxa básica? Porque ela é a taxa da remuneração do título mais conservador que tem, tá? Aqui no Brasil, esse título é o Tesouro Selic, ou também chamado, sinônimo, tá? Chamado de LFT. Tá? Esse é a taxa de juro que o governo remunera as pessoas que compram o seu título de dívida pelo preço, pela taxa vigente agora. Existem outros dois tipos que a gente vai abordar na próxima aula, mas esses outros dois tipos, um é ligado à inflação, que é o IPCA+, e o outro é o pré-fixado, que é o juro nominal, que eles trabalham com expectativas, então eles trabalham com o juro lá no futuro. E essa expectativa ela vai mudando, então ela tem uma oscilação. O juro presente, né, o juro spot, como a gente chama, que é o CDI, ele é considerado a taxa básica de juros porque eu sei quanto ele vai render de um dia para o outro simplesmente pelo carrego do título. Né? Se eu ficar com ele na minha carteira de hoje para amanhã, eu vou receber exatamente o CDI de um dia. Se eu ficar com algum desses outros títulos na minha carteira de um dia para o outro, eu vou receber aquela regra, só que ele vai mudar, ele pode mudar de preço no dia seguinte, né? Às vezes dentro do próprio dia, por uma simples mudança nas expectativas. Mas isso é um tema que a gente vai abordar nas próximas aulas. Eu queria só que vocês guardassem que a taxa básica de juros é a taxa, enfim, do título público, mais conservador, que é o pós-fixado, que é o Tesouro Selic. Perfeito? Então, acho que não sei se eu estou compartilhando. O pessoal pode compartilhar. Opa, agora está compartilhando. Então, eu queria mostrar para vocês qual que é a evolução da taxa de juros. Tomar uma água, uma taxa real, ali desde uma longa data aqui, eu estou falando desde 2016. Então, é a Selic acima da inflação. Né? Eu peguei a Selic e tirei a inflação, isso aqui é a fonte do Banco Central, mas aqui a gente pode ver, né, e por isso que muita gente está, muito provavelmente muita gente está nessa live, está falando de investimento hoje, porque a gente vê que houve uma queda drástica, né, nesses investimentos aqui. Nessa taxa aqui. Antes, eu podia ter um investimento que fosse esse mais conservador, né, que eu sei quanto eu vou ganhar de um dia para o outro, super fácil de retirar, né, ele não fica travado. Essa característica de eu poder retirar e o investimento não ficar travado, a gente chama de liquidez, né, e tinha muito pouco risco também, né, tinha um alto retorno, pouco risco e alta liquidez. Então, eu não precisava me preocupar muito com o investimento, né? Afinal de contas, se eu ficasse no básico, na taxa básica, eu já ia ter um retorno super atrativo, lá na casa de 7%. Né? Então, se eu pegasse meu dinheiro, colocasse no banco, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o caso da poupança, que acho que é famosa aí como um dos piores investimentos do Brasil, e é mesmo, tá? Se a gente fosse pegar na poupança, investir lá com 7% de juro real ao ano, em 2017, pegasse 70% disso, que é quanto a poupança me paga, eu ia ter aproximadamente 4,9. Então, é um pouquinho mais que 7, aqui vamos dizer que eu ganhasse 5. Então, todo ano, eu não fiz nada, peguei o investimento mais conservador que tem, e ruim ainda, pior do que o mais conservador, porque a poupança ela é pior do que o Tesouro Selic em termos de remuneração, apesar de ter mais risco, porque tem o risco da instituição, o risco do banco, enquanto o Tesouro Selic o risco é do governo. Eu coloquei lá e todo ano eu ganhei 5% acima da inflação, né? Na verdade, todo ano, só pelo ano de 2017, né? Porque depois esse juro ele já foi caindo. E ele chegou num patamar muito próximo de zero, né, em janeiro desse ano, e a gente tem uma expectativa ali de que, poxa, em setembro, né, novembro desse ano, ele ainda volte a ficar negativo, ele subiu um pouquinho agora, volte a ficar negativo,
e depois talvez ele retome. Mas a questão é que se eu não fizer nada, se eu me contentar simplesmente com as opções mais triviais, né, mais básicas, né, da taxa básica de juros, como eu falei, eu simplesmente não vou ganhar nada. Eu vou ter um elas por elas, que é pela questão da inflação, e muito provavelmente eu ainda posso perder da inflação. Então, meu dinheiro pode valer menos e o meu carrinho vai voltar mais vazio, talvez não no mês que vem, mas daqui a alguns meses, ou daqui a alguns anos, ou então, Deus o livre, no momento da aposentadoria, né? Que é quando, muito provavelmente, a gente já não tem mais opções. Hoje, se eu tenho um plano, né, tenho uma viagem que eu quero fazer e eu não consigo cumprir ela, eu consigo postergar essa viagem, eu consigo trabalhar um pouco mais, né, e eu vou acabar dando um jeito. Agora, quando eu tiver idade, as minhas possibilidades de ação vão ser muito menores. Então, fazer esse planejamento é muito importante que a gente preste atenção nisso. Bom, diante de tudo isso, vamos lá. Quais são os dois primeiros passos para a gente montar uma carteira de investimento e um planejamento para o longo prazo? O primeiro deles eu já mencionei, que é a reserva de emergência, e o segundo deles eu já vou adiantar aqui para vocês, que é o planejamento de previdência. Então, entrando um pouco mais no detalhe, como é que eu faço esse negócio? Como é que eu monto a minha reserva de emergência? Né? A primeira coisa, eu tenho que saber qual é o valor ideal para minha reserva de emergência. E tem muita gente que fala em regra, né? Te fala, poxa, coloca 3 meses do seu custo mensal, 12 meses do seu custo mensal, só que é muito perigoso trabalhar com essa regra. Por quê? Porque é uma regra genérica, ela não considera as suas particularidades, as minhas particularidades. Então, a dica que eu dou é sempre fazer um bom orçamento antes de tudo, porque ele vai te ajudar a calcular muito melhor essa reserva de emergência. Tá? E pode até fazer sentido, eu acho que de 3 a 12, perdão, de 3 a 12 meses do seu custo mensal, é interessante você ter. Eu acho que é uma regrinha que, não bem uma regra, mas assim, é um range, né, vamos dizer assim, então uma baliza, né, que pode servir como referência, 3 a 12 meses. Só que antes de você escolher se é 3, ou se é 12, ou se é 6, faz a conta de quanto você gasta de fato, qual é o seu custo, não precisa ser necessariamente o quanto você ganha, né, porque a gente espera que você poupe um pouco, talvez não seja o caso, mas considera o quanto você de fato gasta, né, considera que se acontecer uma emergência, talvez você não se dê determinados luxos, que às vezes fazem parte do seu orçamento mensal, até para tentar alongar, né, então se eu planejei 6 meses, deixa eu dar uma poupada aqui para poder chegar no sétimo, no oitavo. Mas tem outras coisas que a gente tem que se perguntar, né? Eu tenho filhos que podem me gerar um custo, eu moro numa casa, às vezes numa região onde tem alagamento, telhado, né? Às vezes eu tenho que a casa exige uma manutenção maior, pode acontecer ali um acidente, subiu um gato no telhado, enfim, desmontou a telha, vazamento, eu vou precisar consertar. Então, preciso pensar se eu tenho esse risco ou não. Eu tenho um carro, esse carro está segurado, posso passar por um acidente, né? Ou, poxa, infelizmente, às vezes acontece, a gente pode ser roubado dentro de casa, posso precisar repor alguma coisa da minha casa, né? Então, fazer um planejamento para isso, né, para esse tipo de risco que a gente tem, e eventualmente o seguro, ele pode ser um baita aliado nesse caso. Então, se eu tenho um seguro, né, contra acidentes pessoais, contra um seguro de carro, né, às vezes até um seguro de casa, né, um plano de saúde é muito importante, a gente saber se tem ou não. Vamos só pontuar uma questão, que não é que eu estou recomendando que você necessariamente tem que ter um plano de saúde, mas é que ele pode ser seu aliado para reduzir a sua reserva de emergência, né? Então, um tratamento de saúde ele pode ser muito custoso e por isso é interessante que a gente busque ficar atento a esses pontos, né? Essa primeira live é muito mais de, poxa, levantar a antena ali nas questões mais cruciais desse planejamento. E a estabilidade no emprego. Então, já mencionei bastante esse exemplo aí, se você é um autônomo, se você tem estabilidade, às vezes é um servidor público, tem uma baita estabilidade, então são questões diferentes. Baseado nisso, você estima o valor que você vai querer colocar.
Aí, no que colocar, então, a reserva de emergência, Leonardo? Agora que eu já sei qual é a quantia que eu preciso ter, a quantia que eu preciso ter poupado. A minha recomendação é que você faça sempre investimentos atrelados à própria Selic, ao CDI. Eu evito, tem algumas pessoas que gostam de inventar moda, poxa, coloca nesse título aqui, assado, ele vai render um pouco mais, tem uma gestão ativa, tal. Assim, eu acho isso um pouco forçado e eu acho que o ideal para que você não tenha surpresa é, de fato, alguma coisa super previsível, pós-fixada e de baixo risco, tá? Não adianta ser só pós-fixado, mas ele tem que ter um baixo risco de crédito. Então, até os fundos de crédito, né, que são fundos que compram títulos de empresa, eles têm um spread, né, ou seja, tem uma remuneração maior, mas essa remuneração ela pode oscilar, pode fazer com que no momento de emergência o seu recurso não esteja valendo a mesma coisa que você contava, tá? Então, as minhas principais opções, falando assim o nome, né, dando nome aos bois, o próprio Tesouro Selic, ele é muito bom, tem o resgate em um dia, D+1, tá? Ou seja, pedi hoje o resgate, amanhã ele cai na minha conta, tá? Quando a gente fala D+, né, a data que a gente pediu o resgate e a data que ele de fato vai ficar disponível na conta. Então, o próprio Tesouro Selic, que está na plataforma lá do Tesouro, se entrar no site da XP, produtos, investimentos, renda fixa, Tesouro Direto, tem essa opção. Tem para negociar ele tem que ser das 10 às 6. Tá? Ele também é chamado de LFT. Então, quem tem uma mega reserva de emergência que precisa ser mais de 1 milhão, por exemplo, não vai conseguir comprar mais de 1 milhão de uma vez só no Tesouro Direto. Então, pode comprar esse título público pelo mercado secundário, ou seja, com o intermédio da corretora. Tá? Então, nessa intermediação, você pode falar diretamente com o seu assessor, ele vai te ajudar a fazer essa negociação. Então, pode comprar LFT diretamente no mercado secundário. Esses títulos eles vão render exatamente o CDI de um dia, de hoje para amanhã. Qual foi o CDI? Então, a gente pega aquela taxa anual, divide pelo número de dias úteis, que são 252, que a gente utiliza como padrão no mercado, vai ter o CDI de um dia, e aquele é o valor que o título vai amanhecer no dia seguinte, tá bom? Outra opção são os fundos de liquidez, né? Também que são fundos, são focados completamente em comprar esses títulos. Qual que é a vantagem deles? Às vezes eu tenho a liquidez um pouco mais curta. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que é um dos que eu mais gosto, é o trend pós-fixado, renda fixa simples. Ele só compra a LFT lá no mercado secundário, e por ser no mercado secundário, ele consegue te pagar o resgate no mesmo dia, tá? De zero, ou seja, no dia que você pediu o resgate. Isso é muito interessante para você ter uma flexibilidade maior de mexer na sua carteira ali, né? Surgir uma emergência, eu consigo dispor dos recursos aí no mesmo dia. Uma terceira alternativa são os CDBs de liquidez diária, perfeito? Os CDBs eles são emitidos por bancos, tem garantia do FGC, pelo menos todos que a gente distribui aqui na plataforma da XP, e às vezes eles podem pagar até um pouco mais do que o CDI, podem pagar igual, seria 100% ou mais que 100%, e às vezes um pouco menos, tá? O CDB, ele também tem a negociação diária, então é de zero resgate, para se pedir até as 3 horas, tem esse benefício, só que ele já tem um risco da instituição. Então, se acontecer algo com a instituição, tem a cobertura do FGC, mas o FGC não paga imediatamente, né? Ele tem um processo que demora de 2 a 3 meses. Então, eu também, se for escolher um CDB de liquidez diária, tem que tomar cuidado um pouco com a situação do banco emissor. Aqui na XP a gente é super criterioso com os emissores que a gente coloca na plataforma. Então, tem um time totalmente dedicado a fazer análise, né? Então, se você encontrou um CDB de liquidez diária aqui na XP, pode ficar tranquilo, mas se você quer ser absolutamente conservador, se está na iminência, né, de ter alguma situação, o Tesouro Selic ou o fundo, provavelmente são uma alternativa que vão te deixar um pouco mais confortável, tá bom? Bom, eu já quero me encaminhar para o outro tema, né, do próximo passo para a gente montar a carteira, que é a previdência, né? Então, eu mencionei
a questão de pensar aí no futuro, né? E como é que eu vou me planejar, então, para uma previdência? Anotem aí que são mais ou menos 5 passos, tá? Que a gente tem, 5 perguntas que a gente tem que responder. A primeira, eu vou até colocar aqui na tela uma planilha caseira aqui que eu fiz para fazer as minhas estimativas. Passar para o próximo aqui, isso. Então, eu coloquei essa planilha aqui só para vocês irem vendo, mas eu preciso responder quanto que eu tenho hoje, tá? Então, eu já tenho algum dinheiro guardado. Quantos anos de contribuição eu ainda tenho? Então, até qual idade eu vou trabalhar, menos a idade que eu tenho hoje. Então, quantos anos eu ainda vou ficar poupando dinheiro e aportando na minha previdência? E quantos anos de benefício eu estimo? Então, da data em que eu for me aposentar, quantos anos eu vou viver? Né? Isso aqui é muito importante, que a gente seja extremamente conservador. Então, eu coloquei 100 anos ali. Quando eu faço isso com clientes, eu costumo até colocar mais, 110, 120. As pessoas acham um absurdo, dão risada. Mas agora eu te pergunto, se você chegar com 100 anos e tivesse planejado que ia viver até os 85, ou chegar, melhor dizendo, nos 85, e já acabar o seu dinheiro e você ainda estiver vivo, como é que vai ser? Né? Então não tem como a gente estimar isso. Normalmente a gente quer ser otimista demais, acha que vai ganhar mais dinheiro do que de fato talvez a gente ganhe, né? Vai contar com a sorte, não, esse aqui vai dar certo pra caramba, vai dar uma mega rentabilidade e vou ficar tranquilo lá na frente. Não faça isso porque você vai ficar nervoso, né? As coisas às vezes, mesmo se acontecerem como você está planejando, às vezes, em algum momento da vida, elas podem parecer que não vão dar certo. Aí a gente fica nervoso, faz besteira, toma uma decisão errada. Então, para o investidor, um dos principais fatores é o psicológico. Se você mantiver ele bem organizado, sendo conservador, com margem de manobra, tenho certeza que a chance de fazer alguma besteira, tomar alguma decisão por impulso, ela cai drasticamente. Bom, quanto que eu vou ganhar, né? Também eu já acabei adiantando, e para responder essa pergunta, não só preciso dar uma olhada no mercado, entender quais são as possibilidades,